Olá, esse é o podcast Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro, na sua 6ª edição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre educação aqui no estado, principalmente educação profissionalizante e ensino superior. E para falar sobre isso, a gente está com 2 convidados muito especiais, o professor Custódio Almeida, reitor da UFC. Ele é professor titular do Instituto de Cultura e Arte e docente do curso de Filosofia. É doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Sociologia pela UFC, graduado em Computação pela UFC e licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Docente da UFC desde 1993, atuou como coordenador do curso de Filosofia, chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia e é diretor do ICA, ex-diretor do ICA, na verdade, né? Professor da graduação em 2007 2015 e foi vice-reitor em 2015 a 2019. Correto, Custódio? Corretíssimo. Você está assumindo a UFC depois de um momento, vamos dizer assim, turbulento, né? Eu diria um momento turbulento para o país, um momento dificílimo da história brasileira, né, especial, do século XX, talvez o momento mais difícil, do século XXI, mais difícil momento político, e a Universidade Federal, as universidades federais, como são parte da estrutura do governo federal, elas terminaram entrando nesse processo também, né, de embate político, né, e muitos reitores. Eu fui um dos primeiros a não ser nomeado, apesar de eleito, mas 21 reitores de universidades federais também eleitos não foram nomeados nesse período. Isso causou um problema grave interno nas universidades, desmobilização, desencantamento. Universidades como a UFC ligaram a maquininha no automático, seguiram, nós temos uma dinâmica autônoma e a gente segue apesar de qualquer coisa, mas digo para você que foi muito difícil. Foi tão difícil que não apenas na UFC, mas nas outras instituições também, a situação está sendo revertida progressivamente, né? Os reitores que não foram nomeados ou aliados aos não nomeados estão sendo reeleitos com forte votação, o que significa que as comunidades estão dando uma espécie de resposta, né, para a situação. Mas, assim, universidade não é lugar para a gente ficar simplesmente fazendo revisões nesse sentido, né? É lugar para a gente construir a missão da universidade no país, né? E é isso que a gente está fazendo na UFC. Produzindo, né? Ciência, produzindo tecnologia. Cumprindo a missão da instituição, né? Reencantando a universidade. Só para rapidinho, eu acho que é uma das melhores instituições do mundo para a gente trabalhar, né? Porque é uma instituição que cuida da emancipação humana, é uma instituição que cuida da maioridade intelectual, é uma instituição que se estrutura para resolver problemas. Então, é um lugar fantástico para a gente conviver, para a gente trabalhar. Que legal. E a gente está também com a participação do Paulo André de Castro Holanda, tá? Formado em Engenharia Civil pela UFC, atualmente é diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará, o SENAI, superintendente do Serviço Social da Indústria, SESI, entidades vinculadas à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FIEC, né? Dirige 6 unidades de educação profissional do SENAI, 6 unidades do SESI, 2 institutos SENAI de Tecnologia e Inovação e 1 centro de inovação do SESI. É um trabalho puxado, né, Paulo? Coisa. Foi diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, de 2010 a 2014, diretor de Logística Portuária para Assuntos da América do Sul, em Miami, no período de 2013 e 2014. Foi diretor do Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, o CENTEC, que está tendo agora um papel, vamos dizer assim, está se recuperando seu papel, né? Se reestruturando. A Cris do Sena está lá, é isso? Isso. Como é que está essa discussão do ensino profissionalizante hoje aqui no estado do Ceará? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Demetrio, de estar hoje conversando, dialogando, né, sobre ensino, sobre educação, né? Queria também aproveitar e parabenizar, né, o reitor Custódio, né? Ele já explanou aí na sua primeira fala da importância da missão da nossa universidade, a casa que eu sou oriundo, né, com muito orgulho, e estamos com muita
estou muito otimista, né, com esse novo momento, né, que o próprio reitor Custódio falou, de um momento agora diferente, né, e que a gente possa avançar com parcerias, né? Fiquei muito feliz, assim, só para ilustrar, o papel da universidade, né? É importante que a gente, na minha visão hoje, que a gente possa se aproximar mais para fazer o papel da extensão lá na ponta, para quem mais precisa. A gente estava conversando agora, até dados que saíram na imprensa, né? Do nem estuda, nem trabalha, né? Principalmente na população mais pobre, mais carente. E aí a percentagem ele fica lá em cima, né? Então, e aí eu estava ontem, cheguei essa madrugada de Quixeré, lá com uma grande empresa lá, Cimento Apodi, fazendo um centro cultural, um centro de educação, em frente à fábrica, e estava lá o Instituto Federal, estava a Universidade Federal, lá o professor Demontier, que estava lá, quer dizer, nós estávamos lá, o SESI e o Senai, contribuindo aí com a educação também lá na ponta, né? Porque às vezes as grandes metrópoles, né, ela absorve mais e fica lá na ponta um pouco desassistido. Então, sobre a educação profissionalizante, nós temos nós fazemos diagnóstico anual, né? Antigamente a gente fazia um planejamento, né, reitor, com 5, 10 anos, né? E hoje se torna quase impossível um planejamento assim muito longo, porque o avanço tecnológico é tão rápido, as empresas, as indústrias, né? Estou falando um pouco mais da indústria, que é onde eu atuo. Os avanços tecnológicos são tão rápidos, né? De uma forma assim exponencial, que a gente precisa estar o tempo todo se atualizando e investindo também e tendo parcerias para que a gente possa atender esse avanço tecnológico. Aqui eu estou falando mais a nível de Ceará e a nível de Brasil, para concorrer com esses grandes países que são desenvolvidos, que têm realmente muito recurso, que tem uma política diferenciada, né, nossa, né, do avanço, de colocar mais recurso, tanto para pesquisa, para ciências, e também para a qualificação dos nossos instrutores, dos nossos professores. Né? Eu digo que não existe escola, quando eu digo escola, as universidades, instituições de ensino, é professor. Se a gente não tiver um professor capacitado, um professor feliz, né, em termos de fazer as suas entregas, tudo fica difícil. Pode ter prédios lindos, pode ter laboratórios maravilhosos, mas se não tiver o professor entusiasmado ou capacitado, nada disso vai importar, porque não vai ter continuidade na missão maior. Então, esse diagnóstico a gente faz, ouvindo as empresas, existe um grupo de trabalho, existe também a própria Confederação Nacional da Indústria, que nos orienta como fazer esse diagnóstico. O que diagnóstico é esse? É identificar com os empresariados, com os industriais, quais as qualificações, as capacitações que eles estão precisando. E aí sim, a gente entra com parcerias, na grande maioria a gente entra com parcerias, depois eu posso até exemplificar como a gente faz essas parcerias. E aqui a Universidade Federal é estratégico, totalmente estratégico. Por que é estratégico? Porque a gente observa que existe ainda muitas pesquisas, né, importantes, mas está lá na prateleira, ainda tem. E a gente precisa conversar, aproximar mais do setor produtivo, a academia, né, o governo, e apontar soluções de fato para o que o industrial está precisando. Então, é a chamada, né, pesquisa aplicada. E isso é de suma importância para que a gente possa otimizar os recursos, né, porque fica difícil, às vezes, uma pesquisa que dura 1 ano, 2 ou 3 anos, e não vai ter aquela chamada a serventia, né, para o setor produtivo. Então, a gente pode também abrir muito essa discussão, e a gente acredita que em 2024, agora, né, utilizando inclusive a plataforma
desenvolvida, né, até com a Universidade Federal do Ceará, com a ASTEF, que foi a Ceará 2050, a gente poder revisitar, poder olhar e ver o que é que pode ajustar, o que é que pode melhorar, até porque tem uma pauta agora mundial que na época, quando eu olhei, eu dei uma olhada agora há pouco tempo no trabalho, né, consolidado, a gente viu que já tinha alguma coisa de energias renováveis, mas não na pegada agora do hidrogênio verde. Estou dando só um exemplo de um item que está ali. A gente vai falar sobre hidrogênio verde, Paulo. Então, eu queria aproveitar para agradecer o Paulo, que trouxe aqui um livro, né, celebrando os 80 anos do Senai, completados agora dia 27 de novembro, isso, correto? Correto. E gentilmente trouxe aqui, presenteando aqui o nosso programa, Ceará 2050, Juntos, Pensando no Futuro. Você falou uma coisa importante, Paulo, e assim, eu queria começar aqui com o Custódio, para o Custódio comentar o seguinte: existe dentro do governo do estado hoje um programa chamado Cientista-Chefe. O cientista-chefe está justamente fazendo esse tipo de laço, né? Que o Paulo falou, ele está colocando as universidades num papel de parceria muito importante para desenvolver projetos juntos com a sociedade, né? Não só com as instituições governamentais, mas também com a própria sociedade. Qual a importância desse tipo de projeto? Como é que o UFC está contribuindo para o desenvolvimento do cientista-chefe? Bom, primeiro é muito bom falar do cientista-chefe nesse contexto que o Paulo André está colocando da relação da universidade com o setor produtivo e com as demandas de governo, né? A gente tinha algumas amarras e essas amarras começaram a se desatar com a Lei de Inovação, uma lei federal que permite que professores das instituições federais de ensino superior e institutos federais possam dedicar uma certa carga horária anual para trabalho sem quebrar a dedicação exclusiva. Se não fosse essa lei, o cientista-chefe não seria possível no Ceará. E o cientista-chefe é uma ideia que eu já escrevi sobre isso, que eu considero brilhante. Por quê? Porque tira das prateleiras, como disse o Paulo André, trabalhos que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado em diferentes setores. O que é o cientista-chefe? Hoje é uma lei estadual, é um programa que só existe no Ceará, está pronto para ser exportado, tenho certeza, porque já amadureceu. É um programa que nasceu em 2017, se implantou a partir de 2018, portanto já tem mais de 5 anos. Hoje a gente tem 21 programas cientista-chefe instalados no Estado, e a demanda está crescendo do governo do Estado. Cada secretaria de governo está querendo ter um cientista-chefe, que é o quê? Uma equipe que se monta a partir de pesquisadores das universidades, desse grupo de 20, 21 cientistas-chefes, 16 são da UFC, né? Então, de fato... do UFC, não, veja, US, né? 16 coordenadores, que é o que a gente chama do cientista. Da programação, a gente tem gente da UFCA, tem do IFCE, da UES, das demais universidades, da UVA, da URCA, nas equipes, né? Eu, por exemplo, eu sou cientista-chefe da cultura do Estado, né? Desde 2021. Eu sou da UFC, mas eu tenho gente da UFCA, eu tenho da UES, tenho da Unilab, né? Então, a equipe é a equipe que a gente monta para responder e corresponder à demanda que foi colocada, né? No nosso caso, a gente é um programa da Secretaria da Cultura do Estado, quem operacionaliza é a FUNCAP, por conta do pagamento de bolsas, ou seja, a FUNCAP ela entra como operadora, né? Ela recebe o recurso do Estado na área de inovação, de ciência e tecnologia, precisa ser na área de inovação, para respeitar a lei federal. E qual é a grande sacada? Não existe mais intermediário entre a universidade e o governo. Ou seja, a relação é direta. E outra coisa fundamental, o professor, o pesquisador, ele não pode se afastar da sua pesquisa da universidade para ir para o cientista-chefe. Por exemplo, hoje, se o Estado requisita alguém para ir para algum cargo, né? Professor Hugo, que está no Porto do Pecém, ele é obrigado a sair das suas atividades da universidade para ir para o Porto do Pecém, para assumir o cargo, né? Então tem todo um processo de liberação e tal. O cientista-chefe é o contrário.
obrigatoriamente você tem que continuar na universidade, usando a pesquisa, usando o laboratório para responder, né? E não tem intermediário porque a universidade está diretamente fazendo as entregas demandadas pelo setor público, né? pelo governo. Eu acho que isso daí, Paulo, a gente poderia... Eu acho que a gente está atrasado em tudo, sabe? Por que eu digo que a gente está atrasado? A gente está atrasado. Qual é o sintoma do atraso? É a fome. Tem fome no nosso país? Tem fome no nosso estado? Tem. Então nós estamos atrasados, sim. Se a gente não tivesse fome, se a gente tivesse com a segurança pública tranquila, né? Se a gente tivesse com a educação em níveis que o próprio Brasil detecta que seriam níveis adequados, a gente não estaria falando de atraso. Mas se a gente tem fome, tem problema de segurança pública, tem problema de educação, se a gente devia ter 33% em 2024 de jovens de 18 a 24 anos nas instituições de ensino superior e só tem 19,7%, a gente está muito atrasado, né? E 33% em 2024 era uma meta para a gente começar a se aproximar de países como o Chile, né? Como a Argentina, não é nem levando em conta países desenvolvidos europeus, não. Então, assim, estamos atrasados, temos que correr atrás do atraso, né? Temos que responder com mais rapidez, né? E um programa como esse, o que eu ia dizer, é que esse modelo, além dele poder ser exportado para o Brasil, e quem conhece ele pode também ser um modelo para servir para o setor produtivo, né? Ou seja, o Paulo terminou de dizer que a gente tem dificuldade, e é verdade, né, de fazer um trabalho mais em parceria, respondendo a demandas imediatas, né, do setor produtivo. O setor energético é um desses setores que a gente pode falar disso hoje, né? O setor de TI, por exemplo, é um setor que está... o mercado está super aquecido, né? Tanto é que a gente faz concurso na UFC para tecnologia da informação e a gente sabe que daqui a pouco pode perder os profissionais que vão para o mercado, porque o mercado está pagando muito alto por isso, né? Então, assim, esse modelo, né, a universidade tem um potencial muito grande, esse potencial está longe de ser o potencial esgotado, né? A gente pode dar conta de muita coisa. E aí, só para te dizer, Demetrios, o cientista-chefe aqui no Ceará, se a gente for falar de recursos hídricos, que o professor Assis Filho é o cientista-chefe... Esteve conosco aqui, tá no podcast também. A gente pode dizer que o Ceará está bem adiantado, está bem na sua capacidade de responder a problemas de água e problemas de seca, né? Agora mesmo a gente criou, depois que entrou, o Conselho Universitário aprovou um centro de excelência de políticas de águas e secas, né? E, para começar, o professor Assis conseguiu organizar 21 laboratórios em diferentes áreas para constituir esse centro. Já tivemos com o governador, na reunião que ele fez de planejamento para o provável seca que vai ter em 2024 por conta do El Niño, né? E de fato a gente está na frente. Mas por que está na frente? Por que a gente responde tão mais rapidamente? Porque existe pesquisa, né, aplicada a essa área, com pesquisadores de diferentes áreas. Por exemplo, o Eduardo, que é da FUNSEMI, em janeiro a gente sabia da possibilidade, em janeiro de 2023 a gente sabia que em 2024 poderia ter seca, né? E o governador, inclusive, chamou já uma reunião emergencial em novembro, né, querendo justamente antecipar. Foi essa reunião que eu estou me referindo, que a gente estava lá, o professor Assis estava lá, né? E de fato a gente tem como, né, quando o poder público, numa situação dessa, chama, né, convida para planejar, a gente tem o que dizer, né? A gente tem cientificamente elementos para dar conta dessas demandas. Isso vale para a segurança pública, né? Isso vale para a saúde. Um exemplo bom de falar, só para não falar tanto, a Covid no Ceará, ela foi completamente pautada pelo cientista-chefe, o programa cientista-chefe da saúde, né? As decisões que o governador Camilo Santana tomou junto com o secretário Cabeto, elas foram decisões técnicas aliadas a dados gerados pelo programa cientista-chefe. Muito legal. Esse é o podcast Ceará 2050, hoje com Paulo André, professor Custódio Almeida.
O Paulo, a gente está... você, como Custódio, já falou que a gente está vivendo um momento de desenvolvimento aqui no estado do Ceará. O 2050 tem um dos programas chamado Municípios Fortes, né, que é justamente apostar na dinâmica de crescimento dos municípios a partir das potencialidades que foram identificadas nesses municípios aí. Tem regiões aqui do Ceará que são mais favorecidas para o turismo, outras para a agricultura, outras para a indústria, né? Como é que está o processo de preparação de mão de obra nessas regiões do estado do Ceará? Como é que o ensino profissionalizante está se desenvolvendo, né, para captar essas potencialidades que são identificadas no estado? Bom, essa é uma pergunta importante, porque a gente observa que em grandes municípios, né, do nosso interior aqui do estado do Ceará, estou falando aqui no nosso estado, mas acontece muito a nível de país, com algumas exceções. É um desnível muito grande e uma necessidade muito grande de emprego. O que é que a maioria dos prefeitos chega e diz, bota uma fábrica, vamos botar aqui uma indústria, né? E normalmente falta mão de obra qualificada naquele município. Isso é feito como, né, diagnóstico mesmo. O nosso presidente da federação, né, o presidente Ricardo Cavalcante, ele está também como presidente da Associação Nordeste Forte. Já eu explico por que isso, e também agora assumiu a vice-presidência executiva lá da CNI, na chapa agora do novo presidente Ricardo Alban. E ele já nos pediu, né, o que é a segunda etapa da gestão do nosso presidente aqui, a gente atuar mais fortemente agora no interior do estado, a fim de identificar esses potenciais. Vou dar aqui um exemplo claro, né, de muitos que a gente observa. Quando veio implantar em 2014, como estava começando a construir a CSP aqui, e aí veio muitos coreanos, né, porque na época era a Vale, né, com 50%, a Dongkook e a POSCO, né, duas coreanas. E aí em 2015, nós assinamos o Senai, o maior contrato com a iniciativa privada para capacitação de mão de obra. Aí você vai dizer, sim, e o que quer dizer isso? Quando chegaram a ter na época da implantação da CSP, que hoje, né, foi comprado pela ArcelorMittal, ela não tinha mão de obra qualificada, tiveram que importar. Muitos coreanos chegaram a ter mais de 4 mil aqui só trabalhando lá. E ficava a cerca, né, uma cerca, e o cearense olhando ali o desenvolvimento sem poder trabalhar. Aí nos contrataram. Quando contratou o Senai, a gente não tinha tanta expertise na maioria dos cursos, porque nós não temos a expertise aqui, não tínhamos na área de siderurgia, das grandes siderúrgicas. Então, essas parcerias vieram com o Instituto Federal, com a Universidade Federal e com o Senai, Instituto Senai no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, nós fizemos uma sala, né, de estudos, sala de guerra que a gente chama, vamos montar os cursos, trouxemos alguns professores até dos outros Senais que já tinha expertise, elaboramos a ementa junto com a própria empresa, CSP na época, e capacitamos 1.440 pessoas em 17 cursos diferentes, né? E ao todo foram mais de 50 cursos, né? Mais diferentes 17, porque tinha curso que tinha mais de 1 ou 2 turmas, num período de 6 meses. Né? Umas saíram mais rápido, qualificação profissional daqueles alunos que foram profissionais selecionados pela própria CSP. Então ali foram todos empregados e depois virou um programa que até hoje a gente capacita, tanto na aprendizagem industrial como nas 5 modalidades diferentes de curso, que vai desde iniciação, aperfeiçoamento, qualificação profissional e cursos técnicos que a gente oferta, né? Que aí vai diferenciar a quantidade também de números de horas. Mas aí, eu estou dando aqui um exemplo, mas são várias indústrias que entram no interior e não tem aquela qualificação adequada. E aí entra muito forte
o Senai, né, que é ligado à indústria, o Instituto Federal, a universidade. Então, a gente precisa, primeiro, a gente identifica o diagnóstico qual é quais as necessidades daquele município, porque tem uma vocação. Você vai para Tabuleiro, você conhece Tabuleiro, a vocação é metal mecânica ali, né? Você vai, então, quando você vai para Alto Santo, ali tem muito forte na área da costura, né? Da área da moda, ali são várias indústrias na área da moda, né? De confecção e etc. Então a gente começa a fazer esse diagnóstico e depois a gente começa a perceber os alunos, aquelas pessoas não têm uma educação, não tiveram uma educação de base, às vezes nem são até analfabetos ou semi-analfabetos. Então nós temos no país, por exemplo, 28% de analfabetismo funcional, que é aquele que está entre 15 e 64 anos, quase 30% ainda analfabeto funcional, aquele que sabe ler e escrever, mas não consegue entrar no mercado de trabalho por falta realmente de conhecimento, de conhecimento realmente técnico para entrar numa indústria ou numa fábrica, ou então na agropecuária, seja em qualquer ramo, que não tem essa qualificação. Isso aí são dados, são números. Você vê o PISA aí, que foi uma catástrofe. Eu vou dar aqui rapidamente aqui para encerrar aqui essa parte. Lá em São Paulo, para você ter uma ideia, o SESI de São Paulo está construindo agora, já está em fase de construção, mais de 100 escolas de nível fundamental 1 e 2. Por quê? Porque o Senai de lá, quando lança um curso para poder atender a indústria, os alunos da rede pública, não do Senai de lá, mas da rede pública, não estavam conseguindo acompanhar os cursos técnicos lá identificados como estratégico lá para São Paulo, para atender aquela quantidade enorme de grandes indústrias que tem lá em São Paulo, por exemplo. E aí eles estão construindo esses 100 unidades escolares do SESI para poder elevar o nível educacional daquela população que, saindo do SESI, já vai direto para o Senai. Então isso é muito grave, porque tinha alunos lá em São Paulo que estavam entrando nos cursos do Senai, cursos técnicos de qualificação, que não sabia fazer uma simples regra de 3. Então isso é grave. Então a gente está vivendo um processo, como disse o reitor agora, que é extremamente preocupante, né? Você disse a palavra, se tem fome, será que a gente não tem aqui eu tenho certeza absoluta que o mundo já tem pessoas suficientemente preparadas, com conhecimento, para minorar esse problema da fome em políticas públicas que sejam. E aí eu vejo, tive agora, o reitor estava lá, reitor Custódio, a Universidade Federal do Ceará recebeu o Conselho Nacional de Educação Federal, né, Conselho Nacional de Educação, agora no mês passado. Eu tive a honra, né, de representar até o Rafael Luquezzi, que é o diretor-geral do SESI Senai no Brasil, e na mesa lá foi o meu painel, que eu estava lá representando, o foco foi por que existe um nível tão baixo ainda, são dados, a nível até de Brasil, da educação do nosso país, né? do índice educacional em todos os níveis. A gente amanheceu o dia hoje com uma notícia interessante, né? Boa, né? Mais de 30%, uma redução de mais de 30% da faixa de pobreza no Brasil. Infelizmente aqui no estado do Ceará houve redução também, mas nós temos aí a faixa de 1 milhão de pessoas ainda nessa linha de pobreza. Tanto você, Paulo, como o Custódio já colocaram aqui algumas situações onde houve um diálogo maior provocado pelas próprias demandas trazidas pela sociedade, entre a academia, entre o poder público, entre a iniciativa privada, né? Essa sinergia eu acredito que seja fundamental. A gente está vivendo, por exemplo, um momento agora de um boom do hidrogênio verde aqui no Ceará. Como é que está essa discussão? O Ceará está preparado realmente, Custódio, para abarcar
essa nova tendência mundial em relação a energias renováveis e transição energética? A gente pode dizer que a gente tem base, né? E essa base existe e ela tem base, inclusive, sólida. O que a gente precisa fazer é aumentar a escala, né? E multiplicar, porque a demanda vai ser alta. O governo do estado também criou uma estratégia recente, a Universidade Federal do Ceará, juntamente com a FUNCAP, entraram fortemente nisso, juntamente com o ES, e Institutos Federais e as outras universidades, UVA e URCA, para formar formadores técnicos básicos para dar conta das montagens elementares, né, de eólicas, de placas fotovoltaicas e tal. Então, assim, a gente tem a base científica, né? A UFC, por exemplo, ela trabalha com energia solar já desde do século passado, né? Da década de 90. Né? Então, a gente tinha os experimentos lá no Centro de Tecnologia. Da mesma forma, a gente entende muito bem quais são qual é o protocolo de produção de hidrogênio verde, mas eu acho que a escala está muito pequena para aquilo que o Estado tem de potencial. Né? Nós temos um potencial grande, aquilo que antes era problema, né, Paulo, para nós. Sol era um problema no Ceará, né? E o sol passou a ser um dos principais ativos da nossa economia. O vento, né, que também a gente não sabia para que servia, agora a gente sabe muito bem, para além de velejar e de trazer a brisa para acabar com o calor, ele serve também para produzir energia. Vento e sol são fundamentais para a produção de hidrogênio verde, porque o hidrogênio só é verde se for produzido com energia limpa, senão ele não é verde. Né? E a capacidade que a gente tem, por exemplo, já de dessalinizar a água e tal. Então, podemos dizer que temos uma base científica, tá certo? De conhecimento, inclusive de pessoas que foram atrás disso na Ásia, professores nossos que fizeram doutorado na Ásia, na América do Norte e tal. Mas a escala, eu acho que a gente está atrasado em escala, tá certo? Mesmo porque a logística do Ceará também caiu como um grande presente. Nós temos o Porto do Pecém hoje, né, que a proximidade para a Europa dá uma vantagem gigantesca de logística em relação ao hidrogênio verde, mas o transporte ainda é um problema, né? O transporte do hidrogênio verde, né, em alta escala. E são energias, por exemplo, você pergunta assim, a energia solar está plenamente desenvolvida? Não. A gente sabe que é possível aumentar a produtividade cada vez mais com melhor tecnologia científica. Tá? Então, as pesquisas para a produção de energia solar continuam muito fortes. Se hoje a gente precisa de uma placa com um padrão X para produzir uma quantidade de energia, essa placa pode diminuir. É igual a celular, né? A bateria de celular. Há um tempo atrás, uma bateria de celular demorava 4 horas. Hoje demora, né, 2 dias. Isso é tecnologia, isso é ciência que desenvolve. Né? E a gente precisa avançar nisso. A universidade tem se preparado cada vez mais, o nosso parque tecnológico está focado nisso hoje, fortemente na UFC. A vice-reitora da UFC, que é engenheira química e é da área propriamente da energia, né, com anos de experiência com Petrobras e tal, ela está à frente, né, desse processo, tanto é que nas reuniões que a FIEC tem promovido e tal, eu prefiro que ela me substitua, porque ela é da área específica e está conduzindo essa discussão. Sem esse lastro científico, a gente não vai muito longe. A gente pode dizer assim, nós podemos andar sozinhos com o que temos, mas o que temos daqui a 10 anos está obsoleto. Né? Ou a gente mantém a pesquisa científica para não cair, né, nessa esparrela da demanda imediata, a gente pense a médio e longo prazo, ou a gente vai ser superado. Né? Mas a base do Ceará é muito boa. A base do Ceará é boa em estrutura científica e é boa, né, eu falo pela UFC, e é boa em logística. Né? Olha, assim, um dos programas também do Ceará 2050 é o Indústria 4.0, né? Tecnologia e inovação para aumento da produtividade e atração de investimentos.
E a gente está falando aqui um pouco sobre hidrogênio verde. A mão de obra, você falou também nessa dificuldade que houve quando da instalação da siderúrgica, né? Sim. Quando houver, de fato, a gente tem vários já protocolos assinados, né, do governo do estado em relação a empresas que querem investir aqui. Quando as indústrias se instalarem, a gente vai ter mão de obra suficiente, qualificada para assumir esses postos de trabalho, Paulo? Eu queria só, em cima da sua pergunta, complementando a fala do nosso reitor, Custódio, sobre hidrogênio verde, né? O presidente Ricardo Cavalcante, com a diretoria da Federação das Indústrias, nós vamos inaugurar, né, o Senai, o Sind Energia, né, e todos os empresários e a academia e o governo, né, nós vamos inaugurar lá na unidade do Senai da Barra do Ceará o Centro de Excelência na Transição Energética. O que é que compõe esse centro? É um centro que temos grandes parceiros nacionais e internacional. Por exemplo, porque a Maersk Train está lá dentro? Você falou em logística. A Maersk é uma das maiores empresas mundiais do setor de logística, mas ele tem um braço na área da qualificação, da capacitação profissional também, de treinamento. Por isso que é Maersk Train. E eles estão conosco, eles têm uma certificação internacional, que é a GWO, é o padrão, o que tem de mais top, o padrão mais alto, que as grandes empresas, as grandes parques exigem que tenha esse padrão GWO, que é o Global Wind Organization. E nós estamos com ele lá dentro desse nosso centro, capacitando na área de energia eólica. Nós estamos com a GIZ, agência alemã de fomento, um foco muito forte na energia solar, né? Fotovoltaica, assim como está o Instituto Federal, a Universidade Federal também tem essas parcerias importantes. Nós estamos com a Enel, nós estamos com a Aeres, nós estamos com a Macro Engenharia dentro com a Siemens, que teve aqui também. A Siemens está conosco dentro desse centro de excelência e transição energética. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa também dar velocidade a essas demandas. Então a gente vê o que é que a gente tem aqui, e o que não tiver, a gente tem que acaba tendo que fazer essas parcerias, seja aqui, né, com os nossos academia, no caso a Universidade Federal, com um potencial enorme que tem, né, a professora Diana, né, que você falou agora, conduzindo assim tão bem essa pasta. Na questão da indústria 4.0, nós lá do Senai, o presidente Ricardo sempre antenado em que a gente veja o que é que está acontecendo no mundo. Então, eu tive a oportunidade aqui de ir, né, por meio, né, de convite, o presidente Ricardo também tem essa visão estratégica lá na frente. Tive a oportunidade de estar esse ano em 3 países importantes, para conhecer e a gente ver o que é que pode trazer ou para cá, ou parcerizar, ou atender as nossas indústrias. Tive esse ano no Japão, né, tive 2 vezes esse ano na Alemanha e tive também no MIT, nessa missão importante que teve, até o Barros Neto esteve lá com a gente, professor da Universidade Federal. Coordenador 2050. Coordenador 2050. Mas ele foi pela UFC, viu? Foi pela UFC. E foi tão importante que foi um programa, né, da FIEC com o IEL do Ceará, né, tão bem conduzido pela superintendente Adana. E o que é que eu quero dizer com isso? A gente teve tanto as visitas nos institutos de pesquisa, na academia, nas universidades, como nas indústrias, em todos eles. E a gente via o tão forte quando você vê assim, robotização, tal, você já pensa logo lá no Japão, indústria 4.0 na Alemanha, Lean Manufacturing, a gente já pensa também muito nos Estados Unidos, mas isso um pouquinho atrás. Hoje não, é tudo junto. Então, indústria 4.0, quando você abre o leque, você vê inteligência artificial, internet das coisas, big data, sensorização, digitalização, todas essas palavras aí, a gente fica dizendo como é que a gente vê um mundo e vê como é que aplica, qual é a aplicabilidade dentro de uma indústria que está aqui no nosso estado, que lá é bem mais evoluído. Eu estive lá e vi a questão da rapidez, da evolução, a evolução mesmo na capacitação a universidade, tive na Universidade de Kobe,
e de Osaka. Só a Universidade de Osaka, só essa universidade, no Japão, tem 3.200 professores, e que a grande maioria, somando, desses 3.200 professores só dessa universidade, tem mestrado, doutorado ou especialização. Apenas 20% é que ainda não tem, só tem a graduação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está preparado ou não. A gente ainda tem um gap aí muito grande. Se vier uma empresa, a gente ainda tem um gap, mas não estamos parados. Nós estamos conseguindo avançar e, repito, eu digo a gente, é o estado do Ceará que está fazendo, já vem de longas datas, né, mantendo aí uma política, quando o reitor falou agora do complexo lá portuário do Pecém, né? Se tivesse uma descontinuidade ou de recurso ou da política pública, a gente não estava com aquele complexo totalmente formado, seja de um porto offshore, com um corredor para a Holanda, porque 30% é de Rotterdam. Nós temos a ZPE, né, em operação e já ampliando. Nós temos lá a ESIP, que é a Associação das Empresas do Complexo. Temos o Instituto Federal também lá dentro, um campo do Instituto Federal. Temos áreas, né, eu digo temos, que eu estou dizendo, o governo do Estado, né, e que, junto com a academia, né, o setor produtivo, eu digo, a gente consegue realmente dar resposta. Agora, sim, você falou desses exemplos internacionais, essa transferência de conhecimento para cá, eu imagino, não sou um especialista na área, mas imagino que não é uma coisa automática, é uma coisa complicada, que demanda um certo tempo. A gente tem uma dificuldade aqui no estado do Ceará, inclusive, quando essas pessoas assimilam conhecimento, isso é uma pergunta que eu queria fazer a vocês, o Story pode começar a responder, nesses núcleos, principalmente no interior do estado, a gente observa hoje uma capilaridade muito maior das universidades, do conhecimento profissional também. Essas pessoas que absorvem esse conhecimento, elas estão ficando, existe algum estudo sobre isso, estão ficando no interior ou ainda estão fazendo aquele caminho tradicional, aprendi, vou para a capital, vou para o outro grande centro, ou fora mesmo do estado, ou mesmo internacional? Como é que está isso, Gustavo? Tem algum estudo sobre isso? Bom, a gente pode dizer, eu vou começar tentando explicar, mesmo sem ter os dados, né, para te responder sobre. Houve um processo de interiorização das instituições federais de ensino superior, isso vale para as universidades e para os institutos federais, né? E, então a gente pode dizer que o ensino superior já está fortemente interiorizado, ainda muito carente de consolidação, né? Só para você ter ideia, até o ano 2000, a Universidade Federal do Ceará era a Universidade de Fortaleza, né? A escola técnica estava ali na 13 de maio, né? Lá. Hoje nós temos institutos federais espalhados pelo estado todo. Hoje nós temos o campus da UFC no Cariri, Universidade Federal do Cariri já há 10 anos, desde 2013. A gente tem o campus de Sobral consolidado. A gente tem o campus de Quixadá consolidado na área de TI, né? É quase um Vale do Silício aqui no Ceará, com estudantes trabalhando para a IBM do Sertão Central, tá certo? Ganhando prêmios. A gente está avançando em Russas, está avançando em Crateús, a gente está, né, avançando em Itapajé, a Unilab chegou, também está crescendo, a Unilab vai abrir agora curso de medicina. Você tem ideia? Eu vou comemorar em 2024 em Sobral com o pessoal de lá, com a medicina, mais de 1.000 médicos formados em Sobral. No segundo, a colação de grau do meio do ano vai ultrapassar 1.000 médicos formados em Sobral. Isso é um dado importante para a gente entender o que é essa interiorização, né? Aí você pergunta, o médico formado em Sobral continua em Sobral? Muitos continuam. Inclusive, muitos saem da capital para lá, né, no momento que abre concurso, né, mas principalmente porque se existe uma demanda. Então, quem é que é responsável por fixar profissionais, né, nas diversas regiões? São as políticas públicas. Se o governo do Ceará, por exemplo, constrói hospitais regionais
no Ceará, né? E monta de fato, faz funcionar esses hospitais, é claro que esses hospitais vão precisar de profissionais de saúde, de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, né? E esses profissionais vão chegar lá via concurso público, né? Quando uma indústria se instala, obviamente ela atrai, né? Então, assim, a universidade por si só, dá para dizer que ela tem uma força de criar no seu entorno oportunidades de trabalho, sem dúvida, mas ela precisa, para além disso, né, o Brasil precisa, para além disso, de políticas públicas para fazer isso acontecer, né? Então, a gente já vê um movimento, por exemplo, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, né, é uma região que se desenvolve cada vez mais e proporcional ao desenvolvimento está o crescimento do ensino superior e técnico naquela região, tá certo? Sobral, a gente pode dizer que é uma cidade universitária hoje, né? Além de instituições públicas, tem instituições privadas que se sentem atraídas para se estarem lá exatamente porque tem oportunidades, né? Isso vale para Quixadá. Quixadá também já é uma cidade universitária, né, de instituições. A UES está lá, o UFC está lá, o Instituto Federal está lá, tem Universidade Católica lá, Faculdade Católica. Então, assim... O Cariri já tem uma tradição também. O Cariri, sim. O Cariri é uma região que a gente pode dizer que Juazeiro do Norte é uma cidade universitária forte, né? Então, qual é a vantagem das instituições tipo universidade? É que elas não se desinstalam, tá? A universidade chega e se instala e, né, não se desinstala. Então, isso faz com que no entorno, né, da universidade cheguem muitas oportunidades de serviços, né, e de produção industrial, né? Então, eu diria para você assim, para além dos dados que eu não tenho para lhe dar agora, o que dá para lhe dizer é que o processo de interiorização da educação superior no país, seja por meio de universidades públicas federais, estaduais e institutos federais, tem feito o processo de migração, né, do interior para as capitais diminuir e tem provocado uma inversão, um retorno de muita gente que foi, por falta de oportunidade para capitais, para grandes cidades, voltarem para as cidades do interior. Isso, sem dúvida nenhuma, né? E isso acontece no Brasil todo. Eu participo da Associação dos Dirigentes das Instituições Federais e é muito claro isso, né? Esse processo de interiorização capitaneado, né, comandado pela instalação de educação. Agora sim, o Ceará 2050 tem um programa também chamado Educação Empreendedora. Paulo, quando você investe na educação profissional, vocês também se preocupam em formar empreendedores? Vocês têm essa noção de que quando esse pessoal se profissionaliza, eles também podem montar o seu próprio negócio, podem fazer o seu próprio investimento no negócio próprio? Essa pergunta é importante. Nós temos, desde que o nosso presidente Ricardo Cavalcante ele assumiu, na época ele estava como ainda presidente do Conselho de Administração do SEBRAE. E nós, o que é que nós fizemos? A pedido do presidente Ricardo, o SEBRAE está conosco com todos os cursos nossos, cursos técnicos, curso de aprendizagem industrial, tem uma disciplina, uma cadeira de empreendedorismo. Então, o que é a aprendizagem industrial? É aquele aluno que é a metade de um turno, né? Ou numa manhã ou numa tarde, ele está dentro da escola do Senai e no outro turno dentro da indústria. Então, é aquele modelo dual da Alemanha, né? Então, sendo que a gente ministra uma aula de empreendedorismo e também de educação para valores, educar para valores, falando de ética, de liderança, de valores morais, enfim. Então, os nossos alunos do Senai, eles, quando eles estão preparados ou para entrar no mercado de trabalho ou para empreender. Isso a gente tem dados concretos que muitos saem querendo empreender, principalmente em alguns segmentos industriais. A gente atua hoje com 25 segmentos industriais diferentes. Então, muitos que terminam um curso na área de alimentos, né? Eles saem para empreender, para bolo, salgadinho, docinho, aqueles, né? Outros na área de refrigeração. Muitos cursos na área de refrigeração, nossa, o aluno sai, às vezes um empresário, dependendo de um programa,
dou um kit e aquela pessoa sai para empreender. Área de soldagem, automotivo também. Então, ele tem uma abrangência tanto para empreender como também para estar ou entrar no mercado de trabalho. Esse é importantíssimo porque agora tem que ter, para empreender, a gente tem o Sebrae perto, temos o IEL também. O IEL, ele nos ajuda também muito na parceria da questão da educação corporativa, né? Com os próprios empresários, os próprios donos das empresas, seja micro, pequena, grande empresa, porque é fazer gestão. Então não adianta ter, né, um crédito na praça, aí tem os bancos, tem saber fazer um bom produto, né, mas não ter gestão, né? Então a gestão é super importante entrando aí, principalmente nessa linha do empreendedorismo. Bom, Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Às vezes também a gente pensa que a educação empreendedora, ela é uma educação que vai atrás de uma vocação empreendedora. É claro que a gente pode falar de pessoas que têm mais vocação para irem atrás de emprego, fazer concurso, e pessoas, obviamente, que vão atrás de fazer seu próprio negócio. Mas a gente tem falado mais de empreendedorismo no Brasil na medida em que as oportunidades para empreender também aumentam, né? Ou seja, o empreendedorismo não é só uma vocação individual, subjetiva. O empreendedorismo tem a ver com as condições objetivas, claro, né? Como o Paulo falou, se não tem crédito facilitado, se não tem desburocratização do sistema, né, de montagem de empresa, se não tem oportunidades para esse negócio dar certo, o empreendedorismo de vocação não vai muito longe, não. Então, acho que são duas coisas, né? Você educar para o empreendedorismo é mostrar as oportunidades instaladas, né, que você pode ocupar, né? Se essas oportunidades instaladas são muitas, o empreendedorismo cresce. Se elas são restritas, ele não cresce, por mais que você tenha vocação, né? Então, às vezes a gente pensa, a pessoa é empreendedora ou não é empreendedora, né? Tem que ter uma pergunta antes. Eu mesmo penso. O mercado, ele é um mercado que cultiva, que né, incentiva o empreendedorismo ou que faz você dar um passo atrás, né? Isso é importante. Bom, eu vou ter que encerrar, porque o papo está muito bom, certo? O Paulo fala muito, o Custódio fala muito. Foi muito legal. Mas essa foi a 6ª edição do programa Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro. Eu sou o Demetrio Andrade e queria encerrar com uma provocação para os dois tentarem responder rapidamente, né? A gente tem um problema clássico aqui na educação do Estado, mesmo com todo esse desenvolvimento, que é a geração neném, aquele jovem que não trabalha nem estuda. Tá? Como é que o ensino superior pode ajudar nisso? Como é que o ensino profissionalizante pode ajudar nisso? Fiquem à vontade. 1 minutinho para cada um. Rapaz, esse é um assunto de muitas frentes, né? De muitas hélices. Eu acho que tem a hélice, sim, da educação formal. E na educação formal, a nossa dívida é com a educação básica, a nível nossa de universidade é com a educação básica. A gente tem que se preocupar e se concentrar na formação de professores da melhor qualidade possível para que os meninos e meninas que estão lá na escola básica sejam alfabetizados na idade certa. Isso é fundamental para eles não desistirem, tá? Então, esse momento inicial em que você entra na escola, você tem que se apaixonar pela escola. Portanto, tem à frente do governo, a escola tem que ser uma escola acolhedora, uma escola que não expulse o estudante, né? Tem todo um programa agora de escola de tempo integral. É um desafio, porque não basta o tempo integral, você passar o dia na escola. O que se oferece na escola nesse tempo integral tem que ser algo que o estudante queira ir para lá, para que ele não desista. Quem é o neném? É aquele que não estuda nem trabalha. E não estuda porque desistiu de estudar. E desistiu de estudar por quê? Porque o professor não ajudou, porque a estrutura da escola não ajudou, né? E se ele não estuda, provavelmente ele vai ficar sem trabalhar, porque, como disse o Paulo no início, né, ou você está alfabetizado para entrar no mundo do trabalho, ou o mundo do trabalho não tem como te absorver, né? Então eu vejo que nessa questão do neném é fundamental, né, a questão da educação, tá?
Então, assim, não trabalho já é uma consequência. A causa está na educação. Né? E a causa na educação tem a ver, se o estudante não se alfabetiza na idade certa, se ele não segue o Fundamental 1 bem, ele vai desistir até o final do Fundamental 2. E aí o ensino médio não acontece também e ele vai ficar nem estudo, nem trabalho. Concordo total. É exatamente isso. O reitor ele sintetizou bem o que é que acontece. Agora, só para deixar uma provocação, como você falou, importante, nós temos, o Senai do Ceará, algumas ações consolidadas importantes. Sobral, o reitor falou agora de Sobral, o PAIC, o Programa de Alfabetização da Idade Certa, nasceu lá. E o Ceará eu digo que avançou bastante em termos dos números a nível de Brasil, e nós temos alguns programas que estão e deram certo. O Ocupa Juventude em Sobral, o Fortaleza Mais Futuro aqui, feito diagnósticos primeiro, quais os segmentos industriais que têm potencial de empregar ou de empreender sendo um fornecedor daquela indústria. E aí o Senai entra fortemente para fazer cursos de qualificação profissional ou curso técnico, mas isso dentro de um programa, de um diagnóstico, onde a prefeitura é importante, o governo do estado, que identifique a gente ser assertivo naqueles cursos profissionalizantes. E o que o reitor falou a gente, se não tiver uma educação de base, e aí subindo até um nível maior, né, como na academia, nas universidades, a gente não consegue ter um país forte, um país desenvolvido. Não existe país desenvolvido que não tenha um pilar que seja o mais robusto da educação. Legal. Essa foi a sexta edição do programa Ceará 2050, Juntos Pensando no Futuro. Hoje, com a participação muito especial do Paulo André, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Senai, e superintendente do Serviço Social da Indústria, SESI, vinculadas à FIEC, né? E também participação especialista do professor Custódio Almeida, atual reitor da UFC. Tá? Foi um prazer enorme tê-los aqui conosco, tá? E até a próxima edição.